Curitiba, dia 23 de fevereiro de 2015, está no ar o 41º programa. 41 programas. Hein, gente? Que maravilha! Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilos? Seguinte, antes de a gente começar com qualquer coisa, o que eu tenho que dizer pra vocês? Daqui a pouquinho, chega o dia 21 de abril. O que é o dia 21 de abril, gente? O dia 21 de abril, pra mim, é muito especial e eu espero que pra vocês também seja. Porque dia 21 de abril, o programa Em Busca de Sentido faz um ano. Parabéns pra você nessa data. Vai ter uma grande festa no Brasil inteiro, né? Um ano de programa Em Busca de Sentido. Dia 21 de abril, daqui 9 semanas, pelas minhas contas. Né? Eu sou psicólogo, não sou matemático, posso ter errado. Mas se eu não me engano, é daqui 9 semanas. Então, gente, fique esperto. Se você escutou o programa desde o começo, se você está aí acompanhando de agora faz pouco tempo, se você nunca me ouviu na vida, mas que seja, vamos completar um ano. E essa festa não é minha, essa festa é nossa, tá? Então, stay tuned. Fiquem ligados, porque em breve teremos aí uma comemoração. Alguma comemoração eu vou ter que fazer, né, gente? Alguma coisa eu vou ter que fazer. Mas é isso, então. Dado esse recado maravilhoso aí, vamos dar sequência. Primeiro de tudo, saudações. Manda um abraço para todo mundo e um beijo para todo mundo que está me ouvindo. Tá? Ultimamente a coisa está bem corrida, começo de ano, para quem é autônomo, gente, é uma loucura. Viu? A gente tem que se virar para conseguir pagar as contas. A coisa está complicada. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo. Não deu para ir lá na fanpage, procurar os nomes, coisa e tal. Mas eu quero mandar um grande abraço para todo mundo. Tá bom, gente? Para vocês que estão me acompanhando. Porque hoje o programa tá massa. Hoje tem aqui 3 livros para eu citar. Olha que erudição. Meu Deus do céu. Quanta erudição. Tem 3 livros que eu vou ler algum trechinho aqui. Então, fique esperto aí. Eu mando um abraço para você que está escutando. Tá bom? Outro aviso. Em Busca de Sentido está no YouTube. Algumas pessoas falaram, Jota, queria ouvir os programas antigos. Se você quer ouvir os programas antigos, eu não consegui colocar no YouTube todos os programas, tá? Mas se você quiser ouvir desde o primeiro, né, o primeiro programa, eu morrendo, nervoso, se eu escutava, e dá para ouvir na minha voz o meu nervosismo. Se você quiser escutar desde o primeiro programa, até o programa 27, se eu não me engano, você procura na fanpage do Em Busca de Sentido, facebook.com.br Em Busca de Sentido Rádio Vox. Você procura ali, que na fanpage vai ter um negócio escrito notas. Quando você clicar em notas, vai ter uma notinha que eu fiz. Arquivos de programa. Está todos os links de todos os áudios, até o 27. Tá? Eu estou colocando em dia os áudios que ainda não estão nessa lista, mas eu também quero colocar desde o primeiro. Né? Do primeiro até agora o 41º, quero colocar tudo no YouTube. Tá? E se você quiser então escutar os áudios no YouTube, vai lá no YouTube e coloca aí Em Busca de Sentido Rádio Vox. Vai aparecer o meu canal. O canal Em Busca de Sentido Rádio Vox. Tá? Tem até um mapa lá do Shire, né? Tem até um mapa do Tolkien como fundo, como foto de fundo, e tem tipo uma bússola assim. Então procura lá no YouTube. Ainda eu estou divulgando apenas vídeos com os áudios do programa, tá? Com uma foto estática, mas em breve, calma gente, em breve a gente vai ter mais vídeos. Vocês poderão me ver aqui gravando, né? E aí eu vou ter que me comportar, não poderei mais gravar de cueca. Tô brincando, não faço essas coisas, mentira. Curitiba é uma cidade fria. Mas daqui a pouco, em breve, teremos mais vídeos lá no canal. Então procura Em Busca de Sentido Rádio Vox no YouTube, você vai encontrar alguns áudios, tá, do programa. Deixa eu pensar mais o que. Propaganda pros amigos, né? Se eu não falo de mim, eu falo de quem? Eu falo do Chico, para variar um pouco. O Chico tá fazendo um curso de vocação aqui em Curitiba. Deixa eu abrir certinho aqui o link do Facebook para explicar direito, senão eu fico aqui falando besteira. Mas ele tá fazendo um curso aqui, é presencial, não é online. É presencial. Então se você é de Curitiba, vem aqui, vai ali no Solar do Rosário, você vai ver que tem curso do Chico. A internet não está funcionando, que seja. Tem curso do Chico sobre vocação. Se eu não me engano, vão ser
8 aulas, se eu não me engano, 2 meses ou um pouco mais. Então, assim, se você tem interesse, procura no Solar do Rosário, procura na página deles, você vai encontrar lá o curso de vocação, tá? Então, muito interessante, vai ser presencial, vai ser uma oficina de vocação, se eu não me engano, tá? Para todo mundo poder participar junto com o Chico. Algo bem interessante. E em breve, se eu não me engano, o Chico também estará aí com um curso online sobre vocação, hein? Ó, para vocês que gostam de Em Busca de Sentido, o curso do Chico vai ser excepcional, tá? Eu vou estar lá, com certeza vou estar assistindo e se puder vou estar ajudando. Então fica a dica, se você é de Curitiba, procura o curso do Chico no Solar do Rosário sobre oficina de vocação. E em breve o Chico vai ter coisa online também, se você não é de Curitiba, tá? E também em breve o Chico está aqui, o próximo programa é com o Chico, não sei a pauta, não sei o que vão falar, mas a graça é essa. Próximo programa novamente, Náufragos em Busca de Sentido, tá bom? Acho que é isso, falei demais já estou falando muito e hoje a gente tem muito trabalho pela frente. Então, gente, é o seguinte, semana passada eu falei sobre caracterologia. Nossa, Jota, isso parece um palavrão, parece, mas não é. Caracterologia é o estudo do caráter, tá? E semana passada, para dar uma introdução só, eu falei sobre um fator que é a polaridade, né? Hoje, o que eu vou fazer hoje, que eu prometi semana passada? Hoje eu vou começar, junto com vocês, a fazer o estudo da caracterologia do Lessene, tá? E o Lessene, na caracterologia dele, ele dividiu as pessoas em 8 tipos de temperamentos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês aqui o que são esses 8 tipos, tá? Esses 8 temperamentos. E a gente vai bem devagar, porque é um assunto riquíssimo, muito prazeroso, muito gostoso, e eu acho que vale muito a pena a gente ir devagar e entendendo tudo como é que funciona, tá? Mas o que precisa ficar claro? Que o René Lessene inventou a caracterologia dele e ele dividiu as pessoas em temperamentos. Como é que funciona uma caracterologia? O estudo do caráter, gente, não é o estudo do caráter no sentido do a pessoa é mau caráter ou bom caráter, no sentido moral que a gente dá da palavra, é no sentido psicológico. O caráter no sentido de estrutura. Quer ver? Eu vou até ler uma partezinha aqui que fala sobre isso. Os livros que eu estou usando de apoio aqui é o livro Chaves da Caracterologia, do Roger Gaillard. Você compra por menos de R$10. E o segundo livro que eu vou estar usando hoje é o Tratado Prático de Análise do Caráter, do Gaston Berger. Já citei esse livro semana passada, que você encontra esse às vezes por menos de R$5, tá? São bem antigos, tá? Não espere que eles sejam novos. Mas eu vou ler um trechinho aqui do Chaves da Caracterologia. O caráter é aqui entendido como um feixe de traços psicológicos individuais, essencialmente de comportamento, que conferem a um indivíduo uma originalidade natural. O termo engloba, portanto, não só disposições estáveis e inatas, mas também a maneira pela qual o sujeito explora essa base primitiva ao sabor das situações que encontra ou provoca. Vou repetir, pelo menos o começo. O caráter é aqui entendido como um feixe de traços psicológicos individuais, essencialmente de comportamento, que conferem a um indivíduo uma originalidade natural. Certo? Então, o que é o estudo do caráter? Né? Ou outro sentido aqui também está escrito o termo caráter diz respeito aqui exclusivamente ao núcleo constitucional primitivo do psiquismo humano. O caráter se restringe ao que é inato. Então, o que a gente pode entender aqui do que estamos dizendo de caráter? Estamos estudando caráter. O que podemos dizer, então? O que é caráter? Caráter, então, gente, é quando nós temos algumas tendências inatas, é um feixe de inclinações psicológicas, né? Vou voltar aqui para essa frase, porque essa frase é muito boa. É um feixe de traços psicológicos individuais, tá? Que conferem a um indivíduo originalidade natural. Ou seja, aquilo que é inato em você e te confere alguma
alguma característica. As pessoas te conhecem por isso. Vou dar um exemplo para vocês, o meu exemplo aqui. Eu sempre fui conhecido como uma pessoa que fala muito. Não é difícil vocês perceberem por quê, né? Eu sempre fui conhecido por isso. Ou seja, timidez não era um caráter meu, não faz parte do meu caráter. Entende que a gente está falando caráter em sentido amplo, tá? Agora não vamos falar sobre temperamento, estamos falando em sentido bem amplo, tá? Ou seja, então, o caráter vai ser esses traços que te são inatos e que te conferem originalidade. E às vezes o meu modo de falar é diferente do meu vizinho. Meu vizinho também é extrovertido, também fala pra caramba, mas eu tenho uma originalidade na minha extroversão e o vizinho tem outra. Entende o que eu quero dizer? Então o caráter é aquilo que é teu, grande parte dele é inato, ou seja, você nasceu com isso, ele é permanente e isso é a expressão do seu ser. Isso é o caráter, é o seu caráter, a sua estrutura psíquica, tá? É a forma como você lida com as coisas. É a estrutura, é a base, entende? Então assim, gente, quando a gente vai estudar caráter, a gente vai ter que pensar o quê? Que o estudo do caráter é essa vontade de fazer com que as pessoas sejam divididas em tipos. Quando a gente divide as pessoas em tipos, é claro que a gente tem que fazer uma generalização, né? A gente vai ver aqui o estudo do Lessene. O estudo do Lessene são 8 tipos. É claro que, se você falar para mim, Jota, são 8 tipos, mas eu posso me encaixar em um, mas não sei. É claro que, se você vai pegar a população mundial e dividir em 8 tipos, é claro que vai ter que ter alguma generalização. Mas a graça da caracterologia... A graça e o interessante da caracterologia é exatamente esse. É você conseguir, pelo menos, fazer uma padronização das pessoas. Tá? Quando eu falo sobre... Eu já sei o que vocês estão pensando, gente. Já estou lendo pensamento à distância, hein? Ó, cara, tô bem. Quando eu falo sobre estrutura inata, que você nasce como... Óbvio que teve um monte de gente que pensou em astrologia aí, não é? Não é verdade? Se você pensou em astrologia, você não está errado. Tá? Por quê? A astrologia é uma forma, sim, de caracterologia, né? Claro que aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Até onde vai a astrologia, não é, existe, não existe, essas coisas todas, né? Então até onde é caracterologia, até onde não é, se é uma ciência diferente da caracterologia, que seja. A questão é que não estou discutindo isso. Mas se você quiser entender o que é a caracterologia, é só você pensar na astrologia. A astrologia, ela define alguns tipos de caracteres que as pessoas têm e então divide essas pessoas em certos tipos. Mas você veja o quão complexa é a astrologia, né? Porque num nível primário você vai entender lá o que é. Eu tenho o meu signo solar, né? Eu nasci em 5 de maio, logo sou taurino, né? Então o que acontece? Se você for no sentido primário, a astrologia é só isso, o signo e a característica. Se você começar a estudar mais, tem um ascendente, tem assim, a sua lua está em Escorpião, né? O seu Vênus está em Sagitário, e daí tem o retorno dos planetas, o retorno do Saturno, então temido aos 27 anos, blá 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 blá. Ou seja, apesar de ser algo que forma tipos de seres humanos e define as pessoas a partir de algo inato, você vê, a astrologia é extremamente complexa, né? Mas por que eu estou falando de astrologia? Só para vocês poderem entender um exemplo de um estudo sobre algo que é inato ao ser humano, tá? Então a caracterologia faz o quê? Vai fazer muito parecido, às vezes de uma forma mais simples, às vezes de uma forma mais complicada, vai fazer muito parecido do que a astrologia faz, ou seja, fazer com que as pessoas sejam divididas em tipos. Certo até aqui? Entenderam até aqui? Eu acho que está bem claro, né? Acho que ficou bem claro. A gente vai perceber que a caracterologia, ela tem um histórico bastante grande, né? Os filósofos já tinham feito caracterologias, várias pessoas já estudaram essa área, né? Como disse no programa passado, muitos estudiosos, parte das suas teorias é composta de caracterologia, como é o Freud e o Jung, tá?
E hoje aqui, o que eu vou falar? Só vou dar uma introduçãozinha aqui. Vou falar do Lessene. Por que eu vou falar do Lessene? Porque eu acho uma caracterologia linda, um trabalho maravilhoso. Falar que caracterologia é linda é meio estranho, né? É bonito demais, lindo, maravilhoso. Não, é uma caracterologia muito interessante, muito fácil de você perceber os fatores de como ela é composta e ajuda muito nos nossos relacionamentos, tá? Então, como é que funciona a caracterologia do Lessene? O Lessene dividiu as pessoas, como eu já disse aqui. Ele fez a caracterologia dele em 8 tipos, tá? Então, ele fez o colérico. Quais são os 8 tipos? Colérico passional, nervoso sentimental, sanguíneo fleumático, amorfo apático. Tá bom? Colérico passional, nervoso sentimental. São 4 tipos. Sanguíneo fleumático, amorfo apático são os outros 4 tipos. Tá bom? Então, esses 8 tipos ele fez. Como que ele fez isso? Ele descobriu que existem 3 fatores de temperamentos, 3 fatores principais de temperamentos. Tá? Quais são esses 3 fatores? O primeiro fator é a emotividade, o segundo fator é a atividade e o terceiro fator é a ressonância. Então são 3 fatores: atividade, emotividade e ressonância. Tá? Dependendo de como esses 3 fatores funcionam, é que vai dar os tipos, os temperamentos do Lessene. Porque uma pessoa ela pode ser emotiva ou não emotiva, ativa ou não ativa, primária ou secundária. E daí, se você fizer todas as combinações disso, dão 8 tipos. Tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar primeiro os 3 fatores. Depois de estudar os 3 fatores, a gente vai estudar tipo por tipo, para poder entender todos os tipos. E depois a gente vai fazer uma conclusão. Então isso vai levar tempo para dedéu, certo? E espero que você me acompanhe. Então semana que vem, o que a gente vai falar semana que vem? Eu vou falar a semana que vem sobre emotividade, o primeiro fator do Lessene, tá? Daí na outra semana eu vou falar sobre atividade e na outra ressonância. Daí a gente vai começar com tipo por tipo. Colérico, passional, nervoso, sentimental, fleumático, sanguíneo, amorfo, apático. Tá bom? Curiosos? Espero que estejam, porque essa era a ideia. Beleza, gente? Então hoje termina por aqui o nosso quadro Psicologia Explicada. Vamos continuar então agora, né? Falei que tinha livro pra caramba aqui. Vamos continuar com o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Pega aí seu Em Busca de Sentido. A gente está na página 27, tá bom? Vai pegando Em Busca de Sentido aí que eu vou dar um minutinho para vocês e a gente já começa a leitura comentada. Então vamos lá, gente. Pegaram o livro aí? Mais calor em Curitiba. Vamos lá então. A gente conversou semana passada, foi bom pra caramba, né? Pô, gostei semana passada. Semana passada eu falei das primeiras reações do Frankl. Que a primeira era o humor, rir de si mesmo. O segundo é ter uma curiosidade sobre si mesmo. E o terceiro é que o ser humano não aguenta mais do que pensava, né? Excelente, foi excelente. Adorei esse capítulo aqui. Agora vamos continuar aqui. Página 27. Ir para o fio é o nome do capítulo. A nossa investigação psicológica, no entanto, ainda não está terminada, nem tampouco nós, prisioneiros, já atingíramos este ponto no curso dos eventos. Estávamos ainda na primeira fase da reação psicológica. Face à situação sem saída, ao perigo de morte e a nos espreitar a cada dia, a cada hora e minuto, face à proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude de minha ideologia básica, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa:
uma mão apertando a outra, de não ir para o fio. Essa expressão corrente no campo designava o método usual de suicídio, tocar no arame farpado, eletrificado em alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. O mero cálculo de probabilidade, a expectativa de vida estatística praticamente excluía o prisioneiro comum do minguado percentual daqueles que ainda sobreviveriam às seleções vindouras, dos mais diversos tipos. Em Auschwitz, o internato, em estado de choque, não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias da sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, a câmara de gás é algo que o poupa de cometer suicídio. Então, gente, perceba. O sujeito chega e entra num choque tão grande que a visão da câmara de gás nem assusta ele mais. A pessoa consegue olhar para aquilo e consegue perceber que, ok, né, vai me poupar um esforço, vai me poupar eu ter que me matar e não a câmara de gás já me mata. Ou seja, a pessoa ela chega e fica num estado de choque tão grande que ele acha que ele vai morrer a qualquer momento. Então a morte não assusta mais ele, certo? Continuando. A julgar por repetidas manifestações de companheiros, o choque da recepção não chegou a me abater muito. Isto eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso e bem sincero quando, na manhã após a primeira noite em Auschwitz, sucedeu o que vou contar. Durante o período em que era proibido sair da barraca sem incumbência expressa, um conhecido colega que chegara a Auschwitz semanas antes de nós infiltrou-se em nossa barraca. Queria tranquilizar-nos, dar esclarecimento e consolo. Magro a ponto de não reconhecermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreocupado, forneceu-nos algumas dicas. Não tenham medo. Não se preocupem com as seleções. Médicos têm mais chances com o M, que era o médico da SS. Não era verdade, porém. Não quero entrar no mérito da questão, nem quão diabólica era essa aparência que se dava ao mencionado médico. O médico do bloco, prisioneiro como nós, homem de uns 60 anos, contou-nos que implorara ao Dr. M que poupasse seu filho, destinado à câmara de gás. O Dr. M, entretanto, lhe negou fria e terminantemente. O que continuou aconselhando, né, o amigo? Só aconselho e peço uma coisa. Vocês têm de fazer a barba todos os dias, seja de que jeito for, nem que seja com um caco de vidro. Mesmo que vocês tenham que sacrificar o último pedaço de pão para que alguém faça sua barba. Vocês então parecem mais jovens. O rosto fica mais rosado depois de raspado. Não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com aparência de doentes. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito: darem a impressão de serem capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal ou quando o sapato está apertado. Se a SS vê alguém nesse estado, convoca-o com um aceno e no dia seguinte é certo que ele vai para a câmara de gás. Sabem o que nós chamamos de muçulmano? Uma triste figura, um decrépito de jeito adoentado e magro que não aguenta mais trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, geralmente em seguida, todo muçulmano acaba na câmara de gás. Por isso, repito, vocês têm de fazer a barba, têm de andar com compostura. Então não precisam ter medo da câmara de gás. Assim como vocês estão parados na minha frente, mesmo só com 24 horas de vida no campo de concentração, vocês todos não precisam ter medo algum da câmara de gás. Afora talvez você, e apontou para mim. Você não vai ficar bravo comigo, não é? Mas eu digo isso abertamente para vocês. Só mesmo ele, talvez. E acenou com a cabeça mais uma vez em minha direção. Dentre todos vocês, só ele entra em cogitação na próxima seleção. Portanto, vocês podem ficar tranquilos. Eu juro que naquela ocasião dei um sorriso
Estou convicto de que qualquer outro na minha situação e naquele dia não teria reagido de outra forma. Gotthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também, como psiquiatras, esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja de modo mais anormal ao fato de ter caído numa situação anormal, como seja de ter sido internado no manicômio. Talvez um prisioneiro, ao ser internado no campo de concentração, demonstre um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação psicológica natural, e conforme ainda se mostrará típica naquelas circunstâncias. Então, gente, o sujeito chega, dá 15 mil conselhos: não fiquem doentes, não se preocupem, se vocês fizerem a barba, se vocês andarem de forma boa, não vai ter problema para vocês. Se vocês não aparecerem com cara de adoentados, não vai ter problema para vocês. Mas também, por quê? Porque se você aparecer adoentado, você acaba na câmara de gás, coisa e tal, bababá. Então vocês não precisam se preocupar. Só um precisa se preocupar: você. E apontou para o Viktor Frankl. E vai fazer o que nessa hora? Viktor Frankl deu risada. E então ele fala aquela frase ali que eu acho muito sensacional, né? A frase do Lessing: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. E na sequência ele fala: ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Ou seja, dentro de uma situação absurda, se você reage de forma absurda, é completamente normal você fazer isso. Não é mesmo? Ou seja, o que Viktor Frankl quer dizer ali do ir para o fio é, primeiro, ele fez um combinado consigo mesmo que ele não ia se matar, né? Ele não ia para o fio. Ele não ia botar a mão no fio e levar um choque e acabar morrendo. A segunda coisa que ele fez foi então encarar a realidade do jeito que dava. Novamente você vê que o Viktor Frankl ele dá risada de si mesmo ali. Novamente você vê que ele dá uma risada e fala: bem, o que eu vou fazer aqui? Né? Foi apontado como o único sujeito dentro de um galpão inteiro que tem a possibilidade de ir para a câmara de gás. Então, gente, o que é interessante a gente perceber? Que muitas vezes, quando a gente é colocado em situações muito atípicas, o que é que nos resta? Às vezes nos resta as reações atípicas. Quando a gente é colocado numa situação muito complicada, é difícil nós termos a maior cabeça fria para tomar uma decisão. O Viktor Frankl foi colocado numa situação extremamente constrangedora. O sujeito fala para ninguém se preocupar, mas o único que podia se preocupar era ele. O que ele ia fazer? Deu risada. Vai fazer o quê? Então, gente, tentando pegar também um pouco do que eu disse semana passada, se você não ouviu, procura lá no YouTube, tem lá o programa 40. Tentando pegar um pouco daquilo, o que a gente pode fazer o gancho? Muitas vezes a vida nos coloca em situações desagradáveis e muitas vezes a gente é exigido ao extremo. E muitas vezes nessas situações a gente tenta fazer o nosso melhor, o melhor que a gente pode. Né? A gente tenta ser educado, a gente tenta ser tranquilo, a gente tenta levar de bom humor, mas muitas vezes quando a gente é colocado em situações de pressão, a nossa resposta é uma resposta um pouco exagerada. Mas não quer dizer que essa resposta está fora do padrão. Não. Muitas vezes o melhor a se fazer com uma pessoa que está discutindo com você, muitas vezes a melhor ideia é o quê? É você ser grosso e você brigar com essa pessoa. Às vezes brigar funciona, às vezes se exaltar funciona, às vezes se impor funciona. Muitas vezes você está numa situação de pressão psicológica, seja por questão religiosa, filosófica, política, pessoal, que seja. Às vezes a melhor reação é o quê? Você se impor, entendeu? Você tomar uma atitude às vezes mais brusca, mais drástica, para poder, de certa forma, conseguir estar no mesmo nível que da situação que está sendo. A situação está sendo drástica, está sendo pesada para você, você vai reagir da mesma forma. Você vai encarar essa situação e vai
de frente, de cara, encarar ela e reagir da melhor forma. Muitas vezes, quando a gente está sendo provocado, quando a gente está sendo pressionado, o melhor é a gente o quê? Encarar e falar, não, e aí? O que você quer fazer? Né? É o chamado intimada. Às vezes a gente tem que intimar a vida. Você precisa intimar a vida, às vezes eu preciso intimar a vida. Às vezes a gente precisa falar, não, isso não vai acontecer, isso eu não vou permitir. Entende? Às vezes a gente precisa fazer essas coisas. Ou às vezes a gente precisa ser grosso. Alguém começa a tocar no assunto que você não quer conversar. Você fala, desculpa, mas esse assunto eu não vou comentar. E se você puxar esse assunto de novo, eu vou embora. Né? E funciona, gente. O que a gente precisa é o quê? Tomar atitude diante da vida. O Viktor Frankl até fala ali, uma pessoa extremamente saudável psicologicamente, né? Quando a vida é anormal, a resposta anormal é a resposta mais natural que acontece. Eu acho que essa dica funciona muito pro bom mocismo. A pessoa que quer ser o cristãozinho muito bonitinho, a pessoa que quer ser muito boazinha, quer ser eticamente correto, eu acho que serve muito para esse tipo de coisa. Porque às vezes a vida pede um pouco de uma postura um pouco mais firme nossa, um pouco fora do nosso papel cotidiano. Principalmente no mundo louco que nós estamos. Às vezes, né, seguindo o exemplo do Viktor Frankl, estando no mundo louco, agir como um louco muitas vezes é o mais natural a se fazer. Não é verdade? Infelizmente é verdade. Se tivéssemos no mundo saudável, agir como um louco seria loucura. Mas no mundo louco, no mundo maluco, ou no mundo que nos pressiona tanto, às vezes é muito natural a gente tomar algumas atitudes que parecem fora do padrão, mas que são necessárias. Então você pode estar pensando, Jota, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero que você pense nisso, entendeu? Por quê? Porque é difícil explicar isso que o Viktor Frankl fala, né? Não estou falando para você ser um grosso, sair por aí quebrando pau com todo mundo, brigando com todo mundo e agindo literalmente como um louco. Mas para você pensar e ver em que situações em que a vida me pressiona, em que o meu papel, às vezes, de bom mocismo, ou a minha polidez exagerada, a minha educação exagerada, acaba não funcionando, em que eu tenho que me impor. E eu tenho certeza que muitos ouvintes da Rádio Vox, eu sei que o público da Rádio Vox é um público bastante específico, né? Eu sei que muitos ouvintes passam por essa dificuldade, às vezes, no meio político, no meio religioso, ideológico, né? Ou seja, quando você é pressionado nesse meio, e hoje em dia, se você é uma pessoa que defende políticas de direita, você é cristão, você sabe, gente, você é pressionado às vezes. Então, muitas vezes a ideia aqui é se impor, entendeu? A pessoa vem querer cantar de galo, você vai subir o mesmo nível. Às vezes é necessário isso. O que eu acho interessante é o quê? A gente conseguir ter a leitura do ambiente para saber, agora eu preciso ser um pouco mais grosso, agora eu preciso me impor um pouco melhor. Quem aqui nunca foi em algum restaurante, teve algum problema de atendimento e quando você falou grosso, chama o gerente aqui, reclamou, exigiu seus direitos, coisa e tal, a coisa não funcionou. É mais ou menos isso, entendeu? Quando você é pressionado, você tem que assumir uma postura diferente diante da vida. E se você está numa situação em que a realidade é completamente anormal, às vezes você tem que tomar a atitude anormal. Você tem que fazer algo que parece, né, algo que é anormal, mas que dentro daquela realidade é completamente normal. Então fica essa dica. Muitas vezes, gente, quando a realidade nos pressiona, é necessário que a gente revide, feito homens. Não de forma descontrolada, mas de forma adequada à situação. Eu acho que esse é um dos maiores conhecimentos psicológicos que existem. É adequar a sua situação de acordo com... adequar a sua reação de acordo com a situação. E, até para terminar, eu já tive algumas experiências com isso, né? Eu lembro que já vieram me falar sobre religião uma vez. Jota, você que é católico, blá, 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 blá. E começou a meter o pau na igreja, assim, era um amigo meu ateu. E daí ele começou a falar, e começou a comparar os meus atos com a doutrina cristã, com a doutrina católica. Eu olhei para a cara dele e pensei, ou eu vou ficar aqui me justificando, ou então eu vou ter que tomar alguma atitude, né?
Eu olhei pra cara dele e falei, então beleza, então vamos discutir. Me dá o nome de 5 doutores da igreja. E me fala qual dos 5 foi quem escreveu a Suma Teológica. Vamos começar por aí, então. Vai. Ele ficou me olhando e falou, como assim, cara? Claro que eu não sei isso. Ah, não sabe isso. Então tá, então vamos lá. Me fala então os 7 pecados capitais e me fala os 10 mandamentos. Vamos começar pelo básico. Ah, não sei decorar. Eu falei, meu, você não sabe decorar nada, você não sabe porra nenhuma e você quer dar de dedo na minha cara. Se você estudasse esse assunto, você poderia conversar comigo. Como você não estudou, você não vai falar e eu não vou conversar. E eu não tenho que te dar satisfação. Mais alguma pergunta? O assunto acabou ali, é claro. Né? Perdi o amigo, não perdi. Ele só não toca mais nesse assunto. Mas o que acontece? Foi uma situação que eu fui pressionado. Ou seja, ou eu ficava no... desculpinha, ou então eu peitava. Né? E veja, isso é uma situação minha particular. Né? Fui pressionado na minha religião, esse tipo de coisa. Mas há inúmeras situações em que a gente é pressionado. E muitas vezes não é para quebrar o pau. Né? É simplesmente o quê? Se portar de acordo com a situação. Né? E eu tenho muitos amigos que já pegaram no meu pé por várias situações e hoje são só meus amigos e não pegam mais no meu pé. Por quê? Porque eu consegui me portar. Certos assuntos não são discutidos. Ou se forem ser discutidos, eles vão ser seriamente discutidos. Que é a coisa que ninguém quer fazer. Ninguém quer discutir seriamente política, religião, filosofia, né? Só os nossos amigos próximos, assim, né, de quem estuda. Mas a maior parte das pessoas, quando elas vêm encher o nosso saco, ou quando elas vêm nos pressionar, a maior parte das vezes elas não querem discutir seriamente. Elas só querem o quê? Arranjar um assunto, sei lá o quê. Né? Então, assim, fica a dica aí, né? Ou seja, a ideia de temos que aprender a se portar quando a realidade nos pressiona. Certo? A realidade nos pressionou, adeque sua situação, adeque sua postura para que você consiga enfrentar essa realidade sem que você tenha grandes problemas ou grandes, né, ou que isso te afete demais, certo? A gente termina por aqui o Psicologia, a leitura comentada de hoje, tá bom? Semana que vem a gente volta, faltando 8 semanas para completar um ano. Semana que vem a gente volta e a gente se encontra na internet. facebook.com/em busca de sentido Rádio Vox. Você pode escrever em inbox lá, conversar comigo. O e-mail também em busca de sentido radiovox@gmail.com. Ou então você me encontra toda segunda-feira aqui na Rádio Vox, às 10 horas da noite, com o programa Em Busca de Sentido. Certo? A gente se encontra lá. Também pode me encontrar no YouTube agora, né? Em Busca de Sentido Rádio Vox. Tá? Procura lá, gente. Procura. Tá? Quiser falar comigo, é só procurar, não tá difícil. Então, pessoal, grande abraço para vocês, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.